Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema é o Novembro Azul, o mês de conscientização sobre o câncer de próstata. E para isso estamos recebendo em formato virtual o Dr. Filemon Casafus, que é médico urologista, diretor da Sociedade Brasileira de Urologia aqui de São Paulo e também coordenador da campanha Novembro Azul da instituição. Doutor, obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. André, eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre um tema muito importante. Então, eu estou disposto a passar algumas informações que são relevantes em relação à campanha Novembro Azul. Muito bem, doutor. Para a gente começar a falar dessa campanha, o que é o câncer de próstata? Explica para a gente, para quem ainda não sabe, não conhece essa doença, o que seria o câncer de próstata? Para responder a essa pergunta, André, eu gostaria de começar explicando o que é a próstata. A próstata é um órgão, uma glândula que fica muito próximo à bexiga, fica em contato com a bexiga, com a parte final do intestino grosso, que é o reto, e está localizado dentro da pelve. É um órgão exclusivamente masculino e, infelizmente, é um dos órgãos mais acometidos pelo câncer, que é uma neoplasia maligna, que é um tumor maligno. Em relação à incidência, que é o tanto que esse tumor acomete as pessoas, que acomete o homem, trata-se do segundo tumor maligno mais frequente no homem. Perde apenas para o câncer de pele. Então, seria em termos de órgãos sólidos, né? Porque a gente não considera a pele como um órgão sólido, porque não é, né? É uma estrutura, é um tecido que superficial, né? Que também é um órgão pelo fato de se estender o corpo inteiro, mas em termos de órgão sólido, a próstata é o órgão mais acometido por um tumor maligno. Então, em termos de órgão sólido, seria o primeiro tumor mais frequente no homem, acometendo entre 60 a 70 mil homens por ano no Brasil. Então, seria a resposta à sua pergunta, seria um tumor maligno, e quando se trata de próstata, é o tumor maligno que acomete a próstata. Muito bem, doutor. O senhor falou que se a gente considerar a pele, seria o primeiro, né? Mas na pele, quando sai uma manchinha, alguma coisa, a gente está ali olhando, né? Opa, tem alguma coisa diferente aqui no meu braço. Aí vai no dermatologista, ele vai detectar se é um câncer de pele ou não. No caso da próstata, estou dizendo isso para a gente pensar aqui na próstata. Ela é um órgão interno que a gente não consegue ver. E se eu não estiver enganado, o câncer de próstata ele dá sinais só depois que ele está muito avançado. Como é que é detectado esse tumor na próstata do homem, doutor? Perfeito. O câncer de próstata, na sua fase inicial, que é o que nos interessa, né, porque o câncer de próstata sabemos que algo em torno de 90% é curável quando se detecta na sua fase inicial. Não, nessa fase, não apresenta sintomas, e a única forma de ser detectado é através de uma avaliação médica. Então, o que nós fazemos é um rastreamento, né, que para detectar de forma inicial o tumor maligno, e é realizado através de exame de sangue, utilizando um marcador que nós chamamos de PSA, e a realização do toque de próstata. São os dois exames iniciais que nós utilizamos. E a partir daí, quando detectamos alguma alteração, passamos a fases seguintes, né, para confirmar ou descartar a presença de um tumor maligno na próstata. O senhor falou do exame do toque retal, que é o toque que vai detectar se há alguma alteração no tamanho dessa próstata, se há alguma coisa ali que o médico consegue perceber. Esse ainda é um dos grandes impedimentos do tratamento inicial do câncer de próstata, na sua visão? Digo isso por conta do preconceito masculino de se submeter a esse exame, doutor. Isso ainda é a realidade nos consultórios? Sim, é uma realidade. Não há dúvida em relação a isso aí. O homem, na verdade, culturalmente, né, o brasileiro e o latino-americano, de uma forma geral, tem um preconceito sobre a realização do toque de próstata. O toque de próstata é um exame muito rápido, né, de uma forma geral, demora menos que 10 segundos e é indolor, não há, não, não causa nenhum problema adicional, não deixa sequela nenhuma. Então, é apenas
realmente um preconceito, né, que nós tentamos vencer através de conscientização, de explicar que é um exame muito importante ainda para o rastreio, né, para a detecção do tumor na sua fase inicial. Mas sim, é um problema, e esse problema é um problema cultural. É um problema que, um preconceito, como a gente falou, que pode custar uma vida, né? Porque quanto mais tarde for detectado, pode chegar num momento que o câncer fica irreversível, já tenha passado para outros órgãos, né? Acho que esse é o grande problema, né, doutor, do câncer de próstata. Porque, como o senhor falou, ela é um órgão pequenininho ali, mas tem muitos órgãos encostados ali. Eu já vi casos, por exemplo, de câncer de próstata que se alastrou para os ossos, por exemplo. Isso pode acontecer, né? Pode. Isso aconteceu muito durante a pandemia, André. Durante a pandemia, muitas pessoas deixaram de fazer os seus exames de detecção precoce, né, os exames de rotina. E vários tumores, entre eles o tumor de próstata, no tempo que ficou sem procurar o médico, acabou se alastrando, ocupando outras regiões além da próstata. Então, a gente, nos primeiros meses após o fim da pandemia, nós detectamos muito tumores de próstata em fase mais avançada do que costumávamos ver antes da pandemia. Isso mostra a importância de fazer um exame da próstata anualmente ou de uma forma periódica, conforme a indicação do urologista. Existe, eu sei que, como o senhor falou, existe indicação para cada paciente, mas de regra geral, quais são os homens que precisam fazer o exame? Eu quero dizer, a partir de qual idade ou se tem algum outro fator que deve ser levado em consideração nesse sentido, doutor? Todos os homens têm que fazer a partir dos 50 anos de idade. E tem alguns pacientes que a gente julga que tem um risco aumentado para ter câncer de próstata. Esses com fator de risco deveriam começar com 45 anos. Essa é a nossa recomendação, conforme a diretriz da Sociedade Brasileira de Urologia, que segue o padrão da Sociedade Americana e Europeia de Urologia. Então, quais são os fatores de risco que o homem deve considerar para começar mais cedo? Primeiro, histórico familiar de câncer de próstata. Se o pai, o avô, irmão mais velho ou tio tiveram um câncer de próstata, tem que levar em consideração esse histórico familiar e começar com 45 anos de idade fazendo o toque de próstata e o PSA, que é o exame que é feito através do através do sangue. Afrodescendente também tem um risco maior de câncer de próstata, então deveria começar com 45 anos de idade. Agora, mais recentemente, o obeso ele é considerado como sendo a obesidade é considerada como um fator de risco para o câncer de próstata. Então, pacientes que têm obesidade deveria também começar com 45 anos de idade. O resto começa com 50 anos de idade. Perfeito, doutor. Agora, a gente já falou aqui mais ou menos que não, mas gostaria que o senhor se aprofundasse um pouquinho mais. Não tem nenhum sintoma mesmo? Pelo menos na fase inicial não, mas depois, quais são os sintomas? Quando é que se percebe, sem ser pelo exame de toque, que a pessoa pode estar com um tumor na próstata, doutor? É que por volta dos 50 anos acontece um outro fenômeno, um outro problema na próstata, que é a hiperplasia benigna da próstata. É um crescimento que também assim como o câncer de próstata, é relacionado ao envelhecimento. Esse é um processo de aumento do volume, né, do tamanho da próstata, que comprime a uretra, que é o canal que drena a urina, que sai da bexiga, passa pela próstata como se fosse um túnel e é a estrutura que é tubular, um tubo que drena a urina. Então, com o crescimento da próstata, tem uma compressão dessa estrutura, levando à dificuldade para urinar. Muitas vezes, os homens nos procuram no consultório com sintomas de dificuldade para urinar. Na verdade, essa obstrução é causada por uma hiperplasia prostática benigna, que pode surgir concomitantemente ao câncer de próstata. A hiperplasia benigna da próstata não é uma doença pré-maligna, ou seja, não leva ao câncer de próstata, assim como o câncer de próstata também não causa hiperplasia benigna. Então, são dois problemas que podem surgir de forma concomitante no mesmo órgão, mas uma coisa não leva à outra.
Câncer de próstata é muito difícil de crescer ao ponto, a menos que já seja numa fase muito adiantada, de forma a comprimir essa uretra. É mais comum que o câncer nasça na periferia da próstata, então o crescimento do tumor é de forma silenciosa. Então, geralmente, quando não se detecta o tumor de próstata, ela vai se alastrando e vai dando metástase em estruturas próximas à próstata, como o reto, os ossos da pelve. Então, você tem dor óssea. O paciente começa a ter dor nos ossos e, eventualmente, pode acometer a bexiga também, ter sangue na urina, mas dificilmente dá dificuldade para urinar, pelo menos numa fase, estou falando de fase intermediária, inicial ou intermediária. Claro que se esse tumor não for de nenhuma forma tratada, em algum momento vai comprimir também a uretra, mas numa fase inicial ou intermediária, dificilmente causa dificuldade para urinar. Daí a importância de não esperar o sintoma para procurar o médico. Perfeito. É aí é esse ponto que eu iria frisar aqui antes da próxima pergunta. Você que está nos ouvindo é homem, passou dos 45 anos, se tiver o fator de risco que o doutor explicou, ou 50, não pensa duas vezes. Vá anualmente ao médico, peça para fazer os exames, para acompanhar e não deixar chegar nesse ponto. Não faz sentido, né? Um preconceito fazer com que você possa perder a sua vida e além com sofrimento, né? Porque não é, a gente sabe que essa doença não é uma doença tranquila de se passar. Doutor, como que é o tratamento? Detectou lá no início, de preferência, o tumorzinho, como é que é feito o tratamento para isso? O tratamento, André, depende do tipo de tumor, porque embora venha de um órgão apenas, o tumor de próstata, a gente fala que é um tumor heterogêneo, que significa que o adenocarcinoma, que é o tipo mais comum que acomete a próstata, ele tem vários graus de agressividade. Então, tem alguns tumores que são muito lentos e muitas vezes a gente apenas observa, dependendo da idade do paciente e dependendo do que a gente propõe ao paciente, porque um tumor muito pouco agressivo, que tem alguns casos em que esse tumor a gente percebe que pode não dar metástase ou que o paciente já tem idade mais avançada e a gente propõe ao paciente apenas uma observação que nós não chamamos observação, nós chamamos de vigilância ativa, porque esse paciente tem que fazer exames periódicos, como biópsia, rebiopsiar periodicamente, ressonância, PSA a cada 3 meses. Em outros casos, cabe o tratamento com radioterapia. E, em outros casos, a cirurgia. Quando o paciente é mais jovem, né, e tem uma expectativa de vida acima de 10 anos, na maioria dos casos acaba sendo feito a cirurgia. Mas também a radioterapia é um tratamento que pode ser proposto de acordo à agressividade da doença. Então, o que nós fazemos é individualizamos o tratamento, né? A gente vê o caso, vê a expectativa do paciente, a agressividade da doença, até onde vai a doença, o potencial dessa doença recidivar, que é voltar depois do tratamento, e a partir daí propomos o tratamento que pode ser radioterapia, cirurgia e tem também um outro tratamento que é medicamentoso, que nós chamamos de hormonioterapia. Então, cada caso é avaliado e daí a gente decide sobre o tratamento. Perfeito. Para a gente finalizar, doutor, eu não sei se existe alguma situação nesse sentido, mas é possível prevenir o câncer de próstata de alguma forma? Ou não? Tem alguns fatores dos hábitos da vida da gente que pode piorar ou melhorar? Sim, como eu te falei, o câncer de próstata é uma doença do envelhecimento. O ideal seria que nós não envelheçamos, mas isso não é possível. Então, o que nós recomendamos, esse ano, inclusive, estamos organizando várias atividades relacionadas à conscientização, não apenas da prevenção, mas como também de hábitos saudáveis, né, de termos hábitos saudáveis. Mais recentemente, a literatura médica vem apresentando estudos que mostram que o sedentarismo e a obesidade são fatores de risco para, assim como a nossa alimentação também, são fatores de risco para vários tipos de cânceres, câncer de rim,
câncer de pâncreas, câncer de intestino, de mama nas mulheres e de próstata nos homens. Então, se tem alguma coisa que nós podemos fazer para prevenção mesmo, não para detectar precocemente, porque nós médicos fazemos o quê? Nós conseguimos, se o paciente for a tempo no consultório, conseguimos detectar quando tem um câncer na sua fase inicial, mas não conseguimos prevenir. A prevenção, como te falei, a única coisa que nós podemos fazer por enquanto é termos hábitos mais saudáveis. Então, corrigindo a nossa alimentação, diminuindo o sedentarismo e incentivando a prática de atividades físicas. Então, é isso que nós podemos fazer para a prevenção não só do câncer de próstata, mas também de outros cânceres. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação e dividir com a gente aqui. Se ficou faltando mais alguma orientação, algo que o senhor queira colocar para a gente aqui, estamos à disposição. Se não, muito obrigado pela entrevista e em dividir com a gente seus conhecimentos aqui. André, muito obrigado pela oportunidade de poder falar e estou sempre à disposição. Obrigado ao doutor e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.